Por sinal, os Estados Unidos expandiram os alvos no Irã e atacaram várias pontes no sul do país. Em resposta, os militares de Teherã atingiram alvos em 7 países da região do Golfo Pérsico. O correspondente sênior de internacional da CNN Brasil, Américo Martins, é quem tem mais informações para a gente. Os militares dos Estados Unidos e também do Irã estão expandindo muito o número e também o tipo de alvos que estão sendo bombardeados pelos dois lados. Na madrugada e manhã desta sexta-feira, os americanos atingiram diversas pontes no território do Irã. Muitas dessas pontes ligando a cidades importantes na região do Golfo Pérsico. Durante essa semana, o presidente Donald Trump chegou a ameaçar justamente isso, fazer ataques contra pontes e também contra instalações elétricas e de água no Irã. Esse tipo de ataque é muito controverso porque, afinal de contas, nós estamos falando de infraestruturas civis. Podem até ser utilizadas as pontes, por exemplo, pelos militares iranianos, mas basicamente são estruturas que servem à população civil do Irã. O Irã, durante a semana, também havia prometido transformar essa guerra num conflito regional, atacando vários outros países na região do Golfo Pérsico especificamente, mas também em outras partes do Oriente Médio. E nesta sexta-feira eles ampliaram o número de países que foram atacados. Chegou a 7 o número de países atacados. Tivemos aí, inclusive, alguns ataques contra o território da Síria e até de Omã. Omã, que é o país que fica do outro lado do Estreito de Hormuz. E falando no Estreito de Hormuz, o impacto de todo esse conflito, do alargamento, da expansão da guerra, também é sentido claro no tráfego de embarcações por esse canal que é tão importante. Na quinta-feira, segundo os sites, os aplicativos que monitoram o tráfego marítimo na região, apenas 3 petroleiros conseguiram passar pelo Estreito de Hormuz. É um número reduzidíssimo, dos números mais baixos desde o início da guerra. Juntando essa informação, praticamente um bloqueio total no Estreito de Hormuz e também as declarações da ditadura iraniana que pretende interferir numa outra rota de petróleo do outro lado da Península Arábica, no estreito que conecta o Mar Vermelho com o Golfo de Aden, os iranianos estão dizendo que os Houthis, por exemplo, que são aliados do Irã, podem fazer ataques naquela região. Quando você considera o possível impacto tanto no Estreito de Hormuz como do outro lado no Mar Vermelho, você tem um impacto muito sério no preço do petróleo e da energia. Por quê? Porque um país muito importante nessa região toda, que é a Arábia Saudita, parou de exportar o seu petróleo pelo Estreito de Hormuz e tem feito a exportação justamente pelo Mar Vermelho. Se os Houthis de fato fecharem também aquele canal, isso vai ter um impacto muito grande, muito forte num dos maiores produtores e exportadores do mundo de petróleo e de energia, que é a Arábia Saudita. Por isso, um pico também nesta sexta-feira no preço do petróleo. Vamos olhar agora para o mercado financeiro para entender como a guerra afeta as negociações pelo mundo. Diante da intensificação dos ataques em todo o Golfo Pérsico, o preço do petróleo negociado internacionalmente dispara mais de 4%. O preço do barril do Brent, que é uma das principais referências do mercado, é cotado acima de $87 à medida que os investidores avaliam os efeitos de um possível fechamento do Mar Vermelho, isso além das restrições ao transporte marítimo pelo Estreito de Hormuz. Até o momento, o barril acumula uma alta semanal de 13%. A gente lembra que o Oriente Médio é um grande exportador de diesel e o fechamento do Estreito de Hormuz, bem como os ataques às refinarias de petróleo, causaram um aperto no mercado de combustíveis e impulsionaram os preços pelo mundo todo.